Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, professor da EBD. Estou aqui com o professor Eduardo também e juntos iremos dar prosseguimento a mais uma explanação das lições das escolas bíblicas dominicais. Esse programa ele é gravado aqui na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Temos o nosso pastor coordenador, pastor Jorgen Silva. Você é convidado a participar conosco desta lição, amém? Estamos dando início ao segundo trimestre, de 2024, com essa nova lição. A carreira que nos está proposta é o título dela e o subtítulo, O Caminho da Salvação, Santidade, Perseverança para Chegar no Céu. Esta lição, se você ainda não tem a lição, adquira a sua na loja mais próxima da sua casa e venha compartilhar na Escola Bíblica Dominical. Melhor dizendo, vá compartilhar na Escola Bíblica Dominical mais próxima da sua residência. Meus queridos irmãos, vamos entrar logo na introdução. Aliás, antes da introdução, o nosso título da nossa segunda lição diz assim: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então vamos discorrer ao longo dessa lição sobre essa questão da escolha do homem entre entrar pela porta estreita, que é o caminho da salvação, ou caminhar simplesmente pela porta larga, que é o caminho da perdição. Nosso texto áureo está lá em Lucas 13 e 24, que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabemos que essa porta estreita um dia ela vai se fechar. E ela estando fechada, tal como foi a questão da Arca de Noé, lá no dilúvio, em que a porta se fechou e as pessoas que ficaram do lado de fora da arca pereceram ali no juízo de Deus, bem assim também será um dia em que essa porta estreita, a porta da graça, irá se fechar e as pessoas que ficaram de fora, que negaram, que quiseram, que porfiaram por andar e por entrar pela porta larga, irão também perecer. Uma vida eterna sem Deus. A verdade prática diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única, veja só o termo que o nosso comentarista usa, a única alternativa disponível para o crente entrar no céu, Essa porta é a porta chamada graça, E nós alcançamos ela por meio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, A graça, ela é ministrada na vida do crente pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está lá em Mateus 7 e também em Mateus capítulo 3. São 2 capítulos, É necessário, meu querido professor, que você realize na íntegra essa leitura que é a grande base da nossa lição, para que você possa ter realmente aí uma ideia bem geral do que vai se tratar toda a lição. Vamos entrar aqui na introdução, que diz assim: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, essa questão da simbologia que se faz sobre a porta estreita e a porta larga, Do caminho apertado e do caminho também espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz aos céus. Então, vamos analisar essa questão da simbologia entre a porta estreita e a porta larga, algo dito pelo próprio Jesus, Algo explicado, algo ensinado pelo próprio Jesus, o simbolismo, o que significa essa questão da porta estreita, da porta larga e as consequências da escolha humana sobre cada uma delas, professor Eduardo. Amém. Paz do Senhor a todos. Dando prosseguimento a esta lição, nós vamos agora entrar nos tópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre portas e caminhos. Estaremos falando sobre esse tema nesse primeiro tópico. E o primeiro subtópico nós vamos falar sobre a porta estreita. O que é a porta estreita?
Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela possui várias figuras de linguagem, né? O próprio Jesus Cristo, no seu ministério, ele usava de parábolas, usava comparações, entre outras figuras, para falar ao povo de Israel, né? Para falar do seu evangelho. E ele usava essas figuras de linguagem para poder facilitar o entendimento das pessoas que ouviam as palavras dele. E essa analogia, ou essa comparação, a porta estreita, né? Não só a porta estreita, como a porta larga, o caminho apertado, o caminho largo, né? Tudo isso são comparações para que nós possamos entender o que é o significado da verdadeira caminhada cristã. A gente sabe que a porta, ela é um acesso a algum lugar, né? Se existe uma porta, é porque existe ali um local fechado, né? Onde só se passa, só se entra através daquela porta, daquele acesso. E sabemos que uma porta estreita é muito mais difícil de se entrar do que uma porta larga. E sendo uma porta estreita mais difícil de se acessar, né, nós entendemos, pela analogia à nossa fé cristã, que não é algo tão fácil, né? Muitas vezes alguém pode pregar, alguém pode falar aí que é muito fácil ser cristão, mas nós sabemos que não é fácil. O próprio Jesus Cristo nos disse, né, no mundo teremos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A caminhada cristã não é fácil, mas nós sabemos que Cristo está conosco, que Cristo está no nosso barco, né? E o caminho que passa por essa porta estreita que leva aos céus é o próprio Jesus Cristo. Então nós não estamos só no caminho, nós estamos seguindo com Jesus Cristo. A porta é estreita, a porta é difícil de acesso, mas Jesus Cristo está conosco e Ele é o caminho e a verdade e a vida. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui ainda nesse primeiro tópico, no segundo tópico, subtópico, perdão, que diz assim, o caminho apertado, ok? E ele faz aqui, meus irmãos, uma analogia também, uma comparação, ok? Dizendo que o significado da porta, da questão de ser apertado, também tem ligação com, na palavra grega, com a questão da prensa, ok? Então, caminho apertado, caminho realmente que faz a questão da prensa, e nós sabemos que a prensa era um lugar, um objeto que era usado para extrair ali, meus irmãos, a questão do vinho da uva para o judeu e também o azeite de oliva que era tirado. Então, simbolicamente, nós entendemos que essa porta estreita, ela realmente traz essa sensação para o homem de prensa mesmo. Por quê? Porque você tem que negar, muitas das vezes, o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus. Isso traz para a carne, traz para a natureza humana essa sensação de esmagamento, realmente de estar sendo pressionado. Veja só, interessante nós pontuarmos que o próprio Jesus, ele passou por esse momento de prensa. Ele passou por esse momento realmente de aperto físico e psicológico no Getsemane. O Getsemane, por exemplo, era este local onde se iam mesmo prensar ali para retirar o óleo da oliveira. Então, não foi à toa que Jesus usa aquele local para se sentir realmente ali prensado, sentir realmente apertado no seu coração, apertado no seu psicológico. Então, o Senhor, ele já nos deu esse exemplo. Ele passou por esse caminho de prensa. Ele passou por essa porta muito apertada. Ele passou por essa situação realmente de muita angústia, de muita pressão mesmo, ainda no Getsemane, momentos que antecederam a sua morte. Então veja a simbologia da porta estreita com esse momento realmente de prensa que o próprio Cristo passou, dando esse exemplo para todos nós. Ele disse, quem quiser vir após mim, veja só, que ele, após passar por esse momento de prensa, ele tomou a cruz e levou até o Calvário. E ele disse, se você quer vir após mim, também tome a sua cruz, negue-se a si mesmo
e siga-me. E passe também por momentos de prensa, por momentos de realmente se sentir pressionado, até mesmo esmagado nos seus sentimentos, na sua vida realmente, às vezes até mesmo psicológica e física, por amor ao reino dos céus. Então, entendamos essa questão da simbologia, da porta estreita, com essa analogia de uma prensa realmente que vem para esmagar a nossa natureza humana, para que possamos deixar fluir aí a nova natureza agora regenerada pelo sangue de Cristo, Eduardo. Amém. Contrapondo aí a porta estreita e o caminho espaçoso, né, nós vamos ter a porta larga e o caminho, quer dizer, a porta estreita e o caminho apertado, nós vamos ter a porta larga e o caminho espaçoso, né? E fazendo a analogia, a comparação, nós vamos entender que é aquele acesso mais fácil, né? São aquelas pessoas que vivem a sua vida da maneira que bem entendem, da maneira que acham que é correto, da melhor forma possível, e não venha contrapor a sua maneira de viver, né, de maneira que não venha afetar o seu estilo de vida. Eu tenho meu estilo de vida, eu sou assim, eu vou viver desse jeito e ninguém vai mudar, ninguém pode me mudar, eu nasci desse jeito. Muitas pessoas falam isso, né? Quando a palavra de Deus ela fala exatamente ao contrário, né? Que não vivamos mais nós, como o apóstolo Paulo falou, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não faço mais aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo me ensinou, né? O apóstolo Paulo vai dizer também que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então já não temos mais o querer. É por Ele, é por causa dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a forma de agir no caminho, quem segue no caminho apertado, quem entra pela porta estreita. Mas quem entra pela porta larga, pelo caminho espaçoso, ele vive da maneira que ele bem entende, da maneira que ele bem quiser, né? Não ligando se está afetando outras pessoas, né? Peca deliberadamente, sem nem pensar no seu próximo, né? Vive a sua maneira. E a gente vai ver pessoas que viviam dessa forma, lá em Juízes, no capítulo 21, versículo 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso é o que acontece quando as pessoas se afastam de Deus, né? O povo de Israel, quando passou o tempo no Egito, né, o tempo no deserto até a terra prometida, após eles conquistarem a terra prometida, Josué, né, falou com o povo de Israel e falou: olha, vocês, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué manteve ali sua família diante da presença do Senhor. Mas muitos do povo de Israel se desviaram. O tempo foi passando, muitos foram esquecendo daquilo que Deus fez pelo povo de Israel, desde a retirada do Egito, né? E foram se afastando de Deus. E o afastamento da presença de Deus é o que faz o homem pecar, que faz com que o homem se desvie cada vez mais desse caminho que leva aos céus, né? Então acaba se desviando do caminho estreito, do caminho apertado, e passa a ter uma vida mais leve, né? Como diz aí no mundo, uma vida mais tranquila, porque está andando num caminho espaçoso, não tem ninguém ali para apertar, né? Não tem ninguém pressionando o seu caminho. Você está ali, você faz o que você quiser, né? Muito light. Mas quando nós seguimos o caminho de acordo com a palavra de Deus, é por isso que o salmista vai dizer, no Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, devemos seguir o caminho da Bíblia, da palavra de Deus na Bíblia Sagrada. E o caminho largo, o caminho espaçoso, é aquele caminho que conduz à perdição. Amém, meus irmãos. Chegando agora no segundo tópico da nossa lição, o primeiro subtópico, vamos falar primeiro do título desse, tópico 2, que diz assim: por que entrar pela porta estreita é difícil? Será que é difícil? Será que não é? Vamos ver agora o porquê dessa questão da entrada dessa porta ser tão difícil. Ok? O primeiro subtópico diz assim: uma porta aberta, porém difícil. Ok? É uma porta aberta, só que essa porta é estreita e uma porta que realmente conduz à salvação. A porta estreita ela é uma simbologia, ok, da entrada
da passagem, da ida realmente do crente para as mansões celestiais através da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é ponto pacífico da doutrina cristã. Acabou. Porém, meus irmãos, existe a questão da responsabilidade humana dentro desse processo. Ok? E essa responsabilidade humana, ela diz respeito a eu ter consciência daquilo que eu tenho que fazer no reino de Deus, enquanto ainda aqui na terra. Se eu quero entrar por essa porta, ok, que é estreita, mas que caminha, que é o caminho da salvação, eu tenho que fazer realmente, porfiar, procurar entrar por ela, tendo em vista a questão da minha responsabilidade como cristão, ok? Muitas coisas dificultam demais isso para o homem. Aqui o nosso autor, ele pontua algumas coisas, ele fala sobre a questão do egoísmo, do ego inflamado, da idolatria, entre outros, ok? E eu posso aqui acrescentar o desejo do homem de viver realmente no caminho largo. A nossa natureza humana, ela sempre vai desejar, sempre vai querer muita folga, inclusive nessa questão espiritual, tá? Porém, nós temos que ter essa consciência da nossa responsabilidade no processo da salvação e porfiar, realmente querer fazer por onde entremos pela porta estreita. E para que possamos entrar pela porta estreita, temos que fazer aquilo que eu já falei anteriormente e repito agora. Aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, ok? Negar a mim mesmo, deixar meu ego de lado, é entender aquilo que as Escrituras quer realmente para a minha vida e viver segundo ela, tá? Obviamente que eu só consigo tudo isso com a intervenção do Espírito Santo, que é quem me faz realmente ter a graça suficiente para que eu possa me conduzir dessa maneira, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que ter a consciência da minha responsabilidade em buscar a graça divina, Eduardo. Amém. Segundo subtópico, do tópico número 2, vai falar as oportunidades da porta larga são atraentes. Isso nós não podemos negar. Existem dois caminhos, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Nós não podemos fugir dessa condição. Existem dois caminhos e nós vamos entrar em um desses dois caminhos, ou pela porta estreita ou pela porta larga, né? Nesse subtópico vai falar que as oportunidades da porta larga são muito atraentes. Né? São atraentes porque nós não vemos na porta larga motivos ou atitudes que nós devemos tomar para ter uma mudança de vida. Porque na porta larga nós podemos viver da maneira que bem entendemos. Na porta larga eu posso fazer aquilo que eu quiser para satisfazer o meu corpo, para satisfazer a minha mente, satisfazer a minha maneira de viver, o meu estilo de vida. Na porta estreita, não. Na porta estreita, nós vamos ter um confronto daquilo que não agrada a Deus ou daquilo que eu queira fazer. A porta larga é mais atraente porque lá não existe esse confronto com o pecado. Na verdade, o pecado não existe. É algo que é criado na sua mente. Né? É como eles assim dizem no mundo. Essa é a conversa na porta larga. Algo relativo, né? Tudo é relativo. Tudo é né? relativo. Não existe inferno, não existe céu. Né? Existem muitas coisas na porta larga para tentar tirar da sua cabeça a preocupação de ter uma mudança de vida. Né? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos nivela, é o que nos faz ficar parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, sede, pois, meus imitadores. E o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos nós devemos ser imitadores de Cristo. E nós não vemos isso na porta larga, nós vemos isso na porta estreita. E ser imitador de Cristo requer a abdicação de nós mesmos, né? Do nosso viver, do nosso querer, como o irmão Isaías bem citou aqui. Né? Jesus Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, na porta larga não existe isso de negar a si mesmo. Negar a si mesmo? Não vou negar a mim. Eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Esse é o caminho da porta larga, mas é o caminho fácil, mas que leva ao inferno, que leva à perdição.
né? Por isso que nós devemos ficar bem atentos se o que nós queremos é satisfazer a nós mesmos e termos uma vida, né, uma eternidade após a morte no inferno, ou negarmos a nós mesmos agora aqui na terra, enquanto podemos fazer isso, nos voltarmos para Cristo, entrarmos pela porta estreita e vivermos uma eternidade na glória de Deus, louvando e adorando ao seu nome eternamente. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro subtópico do nosso segundo tópico, tá? Que diz assim, as razões da existência. Eu já vou abrir aqui meu comentário, meus irmãos, lendo aqui uma passagem que está nesse subtópico, lá em 1 João 2:6, que diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essa é nossa responsabilidade no contexto da salvação, ok? Existe uma exigência para o homem. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Primeiramente, ela custou o sangue de Cristo. E ela também requer essa responsabilização da vida do homem. E essa responsabilização é mesmo porfiar, por entrar, por caminhar, entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho também estreito, ok? Então, meus irmãos, existem razões para realmente ter essa exigência. E uma das razões é essa, andarmos, ok? Como Cristo andou, consequentemente, nos fará entrar por essa porta estreita. O final da caminhada de Cristo aqui na terra foi a crucificação. Nós também devemos crucificar o nosso eu para que possamos alcançar algo infinitamente melhor. Ok? Temos que sacrificar a nossa natureza humana e tudo que o mundo nos oferece, é aquilo que Eduardo pontuou aqui, que é o caminho largo, que é estar assentado realmente em coisas que venham trazer conforto à minha vida natural, ok? É isso, é eu sacrificar isso para que eu possa alcançar coisas muito mais especiais na glória com o Senhor, ok? Diz assim rapidamente aqui o nosso tópico. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho apertado, que requer uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo, quem reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador e reconhece a si mesmo como um pecador. Então, meus queridos irmãos, é isso que nós já pontuamos aqui, ok? Essa transformação acontece pelo sangue de Cristo, quando eu aceito, reconheço Jesus como meu Salvador, reconheço que sou pecador, eu sou transformado, regenerado, e a atuação do Espírito Santo trazendo realmente a graça para a minha vida, a graça esta salvadora. Porém, existe a questão da responsabilização do homem, que nós aqui já pontuamos, já frisamos, Eduardo. Amém. E partindo agora para o terceiro e último tópico, que diz entrando pela porta e pelo caminho do céu. O primeiro subtópico vai falar sobre arrependimento de pecados, né? E nós sabemos que, como já nós falamos aqui no primeiro e no segundo tópico, para entrar pela porta estreita existem alguns critérios, existem algumas atitudes que devemos tomar. O nosso irmão Isaías falou agora há pouco no último subtópico, o tópico 2, sobre as exigências, né? As razões das exigências, né? Então, existem alguns critérios, existem alguns pontos para serem tomados a partir de cada um de nós, né, para que venhamos ter acesso a essa porta estreita. E o arrependimento dos pecados é um dos principais pontos. Não existe a entrada pela porta estreita se você não tiver se arrependido dos seus pecados. É por isso que a gente vai ver o profeta João Batista pregando no deserto antes de Jesus Cristo iniciar seu ministério, pregando o arrependimento. João Batista já pregava no deserto o arrependimento antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério. E ele chamava ali aos fariseus, aos escribas e outros pecadores de raça de víboras, né?
para que aquelas pessoas pudessem entender, que elas pudessem compreender que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus e que precisavam de uma mudança de vida. E essa mudança ela vinha através do arrependimento. A gente já falou algumas vezes aqui o significado da palavra arrependimento, que significa a palavra grega metanoia, e significa mudança de conduta, mudança de entendimento, mudança de caminho. Então aquela pessoa que se arrepende, se ela fazia aquilo a qual ela se arrependeu, ela já não faz, ela toma outro rumo, ela toma outro destino. Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí a gente não vai ver somente João Batista pregando sobre arrependimento. Quando Jesus Cristo inicia seu ministério, Jesus Cristo inicia convocando o povo ao arrependimento. E após Jesus Cristo cumprir o seu ministério aqui na terra, seu ministério terreno, quando acontece ali em Atos 2 a descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para pregar, a primeira coisa que Pedro prega é o arrependimento. Então o arrependimento ele tem que estar presente na vida do ser humano. Não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia. E um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Então não é somente levantar a mão e dizer eu aceito Jesus Cristo. Quando alguém vier pregar, aquela pessoa fala eu já tenho Jesus Cristo no meu coração. E muitas vezes aquela pessoa não tem na sua vida uma demonstração de que teve realmente um arrependimento em sua vida. Então o arrependimento de pecados é um dos primeiros pontos, o primeiro passo aí para que possamos entrar na porta estreita, na porta que nos leva aos céus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora aqui no nosso segundo subtópico, tá? Desse terceiro tópico, que diz assim: a confissão de pecado. Já vimos a necessidade, com o professor Eduardo, do arrependimento, e agora nós vamos ver a necessidade da questão da confissão desses pecados. Uma vez que eu estou arrependido, eu confesso e deixo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é necessário que eu me arrependa, que eu confesse os meus pecados a Deus, ok? A Deus não é homem algum. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo Jesus, tá? Então, a questão do meu confessar não é a bispo, a pastor, a padre, não é ninguém, ok? Em Cristo eu posso ir diretamente ao trono da glória com minhas orações e confessar os meus pecados diretamente ao Pai. E o Espírito Santo, ele roga por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis, ok? Então veja, meus irmãos, a realização dessa questão do perdão do homem feita pela Trindade eterna, divina. Então, meus irmãos, aqui o nosso comentarista, ele traz a questão, já pontuada por Eduardo, e também João Batista. Até então, para os judeus, não existia, Eduardo, essa questão de uma ideia geral que todos eram pecadores. Não. Para o clero judaico, eles não precisavam de arrependimento. Para o clero judaico, para os rabinos judaicos, eles não precisavam confessar pecados, porque eles estavam num nível, numa casta acima de toda a sociedade. Eles eram os religiosos do tempo. Eles tinham os ritos judaicos que, na mente deles, aparentemente, os transformavam em seres irrepreensíveis, digamos assim. Porém, João Batista chega na pregação dele dizendo: arrependei-vos, todos têm que se arrepender e serem batizados na pessoa de Cristo. Essa era a pregação de João Batista. Mais à frente, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, que todos pecaram e destituídos, afastados, não importando posição eclesiástica, política, não importa nada disso. Todos estavam realmente desprovidos, distantes da graça e da glória de Deus. Então, necessário era a confissão de pecados. Quando as pessoas vinham até João Batista para serem batizadas no rio, era esta a questão da exteriorização dessa confissão de pecados, do arrependimento e da confissão. E ali eram batizadas no Rio Jordão para o arrependimento de pecados. O único que entrou ao Rio Jordão, que não precisou confessar pecados, que não precisou se arrepender, porque era realmente
perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus, foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que, sendo em forma de homem, jamais cometeu pecado algum. Ele se batiza ali para nos dar esse exemplo realmente também. Então, confessar pecados também faz parte dessa nova situação espiritual que vivo a partir do momento que eu me arrependo e aceito a Cristo como meu Salvador, confesso meus pecados para Deus e Ele é fiel, justo e bom para nos perdoar de todo o pecado. Amém. Partindo para o nosso terceiro e último subtópico, tem por título Produzindo Frutos de Arrependimento. Né? A gente vai ver que quando João Batista estava pregando no deserto, ele vai falar no capítulo 3 de Mateus, no versículo 8. A partir do versículo 7, ele vai dizer: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Falamos aqui já sobre o arrependimento de pecados e falamos sobre a confissão de pecados. Mas não é simplesmente algo da boca para fora. A gente sabe que existe, por exemplo, na Igreja Católica, o confessionário, onde a pessoa vai lá e fala tudo aquilo que ela fez, e aí ela recebe ali uma penitência, tem que orar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, e ali estará perdoado o pecado dela. Mas quando o profeta João Batista vai falar sobre frutos dignos de arrependimento, não é algo somente da boca para fora, irmãos? De falar, eu não fiz isso, mas eu não vou fazer mais, e aí continua fazendo. Mas um fruto digno de arrependimento é algo diferente, porque é algo que vai mostrar realmente que você se arrependeu. Porque não vai precisar você falar simplesmente, eu não faço mais isso, e continuar fazendo por trás. Mas é algo que as pessoas vão perceber através da sua vida uma mudança, vão perceber algo diferente. O irmão Isaías aceitou a Jesus, ele se arrependeu, foi lá na frente de todos os homens, confessou a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e ele está diferente, tem algo diferente nele. Eu fui lá chamar ele para uma festa, para fazer as coisas que a gente fazia antes, e ele não quis ir para aquele lugar. Isso é um fruto de arrependimento. Isso ele está demonstrando através da sua vida, do exemplo da sua vida, que ele é uma pessoa diferente, que algo aconteceu diferente na vida dele. Que Jesus Cristo verdadeiramente entrou em seu coração e que ele verdadeiramente entrou pela porta estreita, que está seguindo um caminho apertado, um caminho que não é fácil, mas ele está seguindo rumo ao céu. Isso é que significa um fruto digno de arrependimento. É algo que está gerando dentro de você uma mudança que ela é perceptível no meio da sociedade em que você vive, no meio do seu trabalho, da sua escola, da faculdade. Onde você estiver, as pessoas vão ver algo diferente na sua vida. Isso é mostrar que algo diferente aconteceu, está frutificando na sua vida, está mostrando que realmente você se arrependeu de todos os seus pecados. E levando em conta aquilo que Jesus Cristo pregou no início do seu ministério, Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Amém? Amém, meus irmãos. Chegamos agora na conclusão da nossa lição. Irei lê-la agora para vocês, bem rápido, ok? E diz assim a nossa conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência, veja só, a questão da responsabilidade. Consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta estreita para trilhar o caminho do céu, que é o único caminho, não tem outro. Isso significa que precisamos renunciar, responsabilidade mais uma vez, ao meu eu, nossos pensamentos e também desejos, para que Cristo apareça, 2 Coríntios 5:17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. E, por fim, podemos acrescentar aqui, tudo isso se dá pela atuação do Espírito Santo na vida do homem. Sem o Espírito Santo não há arrependimento eficaz. Não há salvação na vida de qualquer pessoa, não importando a sua posição, classe social, nada. Okay? A salvação é para todos, porém temos que entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito.
Que Deus te abençoe, a sua família, a sua igreja e continue conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.